Nesse vídeo, eu vou te falar de 3 princípios que vão te ajudar a superar a ansiedade e ter uma vida mais leve. Esses princípios envolvem a mudança de comportamento, a flexibilização dos seus pensamentos e a compreensão da ansiedade. Eu vou te explicar cada um deles. O primeiro princípio, que é a mudança de comportamentos, nada mais é do que você mudar alguns hábitos no seu dia a dia, na sua rotina. Que hábitos são esses que são fundamentais para o controle do estresse e da ansiedade? A prática de exercícios físicos com regularidade, isso ajuda a liberar hormônios do bem-estar e hormônios que combatem aí os níveis de cortisol, que é um hormônio bastante presente quando você está muito ansiosa. Outro hábito é uma rotina de sono. É muito importante que você tenha horários regulares, ou seja, dormir e acordar nos mesmos horários. Que você durma entre 6 e 8 horas por noite. Isso é muito importante. Mudanças de hábitos alimentares. Então, você é o famoso desembrulhar menos, desempacotar menos e descascar mais, ou seja, comida natural, comida de verdade. Porque afinal de contas, tudo que você ingere vai fazendo parte de quem você é, vai alterando positiva ou negativamente a sua fisiologia. E a gente sabe que mente e corpo é uma coisa só, não são entidades separadas, a mente e o corpo. Um influencia o outro o tempo todo porque são uma coisa só. Se a tua mente não tá bem, o seu corpo vai sentir. Se você está com alguma debilidade física, alguma doença, enfim, você vai ficar com um estado psicológico alterado também. Outra questão no seu dia a dia é o uso do celular. Reduzir o uso de celular, de rede social, o tempo que você passa ali conectado, porque você recebe informações em demasia, em excesso. E essas informações, esses estímulos que o celular oferece, principalmente as redes sociais, te deixam ainda mais alerta, né? Esse é o grande problema da ansiedade. A hipervigilância, que é o estado de... Você está sempre em estado de alerta, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. E esse excesso de estímulos, vindo ali do celular, das redes sociais, aumentam ainda mais esse estado de alerta, de hipervigilância. Outro princípio, o segundo princípio para superar a ansiedade, ter uma vida mais leve, é você flexibilizar os seus pensamentos. Como é que faz isso na prática? Você tem pensamentos o tempo todo, seja na forma de lembranças de coisas que aconteceram, seja de coisas que você tem que fazer no dia a dia ou que você está fazendo, seja na forma de preocupações, pensamentos em relação ao futuro. Então, pensamentos, imagens, lembranças, tudo isso é pensamento e você pensa o tempo todo. E um grande problema das pessoas é querer controlar os pensamentos. Isso não existe. Ninguém consegue controlar os pensamentos. O que você não pode é agir sendo conduzido pelos seus pensamentos. Por quê? Nem todo pensamento é verdade. Nem tudo que você pensa a respeito de você, dos outros, do mundo, do futuro, é verdade. Se você começar a questionar os seus pensamentos, você vai descobrir que tem muita mentira que o teu pensamento te conta. E como é que faz isso, de questionar os pensamentos? Quando você tiver um pensamento, por exemplo, eu vou me dar mal na prova. Baseado em que você tem essa... É como se fosse uma certeza, né? Quando o pensamento vem. Então, baseado em que fatos, em que evidências que você tem de que você vai mal na prova? Isso é a gente chama de erro de pensamento. Você está adivinhando o futuro, é como se você estivesse querendo adivinhar o futuro. E como é que você controla isso? Você não controla esse pensamento. Se você pensa que vai mal na prova, o que você pode fazer no seu comportamento, que ações que você pode ter agora, hoje, no presente, para que você minimize as chances de ir mal na prova e aumente as chances de ir bem na prova. Então, troque essa preocupação, essa adivinhação do futuro, por uma ação no presente. Então, é assim que você vai questionando, avaliando e respondendo para os seus pensamentos. Um outro exemplo de como você pode questionar o teu pensamento. Ah, eu encontrei uma amiga na rua e ela virou a cara para mim. Nossa, ela não gosta de mim. O que será que eu fiz? Olha os pensamentos.
ela não gosta de mim, né? Uma conclusão já precipitada e catastrófica da situação. Ela não quer falar comigo, então são pensamentos negativos que você tem. Se você tomar isso como verdade, olha o problema que isso vai ser para a tua vida. Você vai ficar ali pensando nisso, talvez não vai nem conseguir dormir, quando encontrar ela de novo, talvez você vire a cara. Então, como é que você vai questionar esse pensamento? Bom, será que teria outra razão para ela não ter olhado para mim e me cumprimentado? Pode ser. Talvez ela não tenha me visto, talvez ela esteja com pressa, talvez ela estivesse tão envolvida em outras preocupações dela e não tivesse de fato me visto, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quase esbarro nos outros, em pessoas conhecidas, e muitas vezes simplesmente não vejo. É uma coisa minha, assim, até um erro, uma dificuldade, mas muitas vezes uma pessoa me encontra na rua e depois ela fala: "Ah, eu te vi, eu te encontrei", ela tá quase esbarrando ali em mim e eu não vi. Então, existem inúmeras razões para que uma pessoa não te cumprimente. E se você tomar logo o primeiro pensamento como verdadeiro, você vai ter problema, você vai se sentir mal. Então, é questionar o pensamento, sempre buscar evidências, né, evidências que apoiam esse pensamento e evidências que não apoiam esse pensamento. É você procurar pensar, olhar a situação sob outros ângulos, novas perspectivas, né? Pensar assim, tá, eu tô pensando dessa forma, mas como será que uma pessoa sensata, pensa numa pessoa que você admira, aquela pessoa sensata, madura, assim, que você admira, como ela pensaria nessa situação? Como ela olharia para essa situação? E se fosse um amigo, uma amiga sua, melhor amiga, uma pessoa que você ama muito, no teu lugar, pensando dessa forma, o que que você diria para ela? Então, isso tudo são formas de flexibilizar o teu pensamento e não já acreditar a ferro e fogo ali nos seus pensamentos. Então, é olhar para os pensamentos, pensar, avaliar, buscar evidências, questionar e responder. Então, essa é a parte importante ali para flexibilizar os pensamentos. É você, então, com base em fatos, em evidências concretas da realidade, responder aqueles pensamentos iniciais, aqueles pensamentos de preocupação, os pensamentos negativos. Então, você vai construir um pensamento alternativo para colocar paralelo com aquele pensamento negativo. Porque, olha, essa coisa de pensar positivo, isso não existe. Isso é assim, pensa positivo que dá certo, o pensamento positivo, a força do pensamento positivo. Isso não funciona, isso não existe. Né? O que existe é você buscar dados da realidade concreta, uma realidade mais racional, construir um pensamento alternativo para colocar paralelo com aquele pensamento disfuncional, aquele pensamento negativo que você tinha inicialmente. Então, você não vai deixar de pensar negativo em algum momento, você vai. Todo ser humano faz isso, até as pessoas mais maduras, inteligentes, sensatas que você conhece, elas também têm pensamentos disfuncionais, pensamentos catastróficos, pensamentos negativos. A diferença é que elas aprenderam a construir pensamentos alternativos, pensamentos mais funcionais para olhar para aquela situação. E quando você faz isso, adivinha o que acontece? A sua emoção diminui a intensidade. Por exemplo, se você está com muito medo de uma situação e você começa a flexibilizar os seus pensamentos, buscar evidências, a tendência é que esse medo, essa ansiedade diminua. Né? Por exemplo, no exemplo que eu dei da amiga que te encontrou na rua e não te cumprimentou. Se você ficasse pensando que, ela não gosta de mim, ela fez de conta que não me viu, o que será que eu fiz? Como que você ia se sentir se você persistisse nessa forma de pensar? Como é que ficariam suas emoções? Tristeza, raiva, ansiedade, talvez tudo isso? E quando você responde a esses pensamentos de uma forma mais funcional, mais adaptativa, o que acontece com esses sentimentos? Eles diminuem a intensidade e você consegue ficar mais neutra em relação à situação que inicialmente estava te fazendo sofrer. O terceiro princípio para você superar a ansiedade, viver de uma forma mais leve, é você compreender a sua ansiedade e você enfrentar situações que você tem medo. Como assim? Primeiro, entender que a ansiedade, o medo, que são emoções muito parecidas ali, elas têm uma função. A ansiedade e o medo têm uma função que é te proteger. Só que quando você tem um quadro de ansiedade ou até mesmo um transtorno de ansiedade, o que acontece? Esse é como se assim, a ansiedade fosse um botão de alerta
né? Um alarme de um carro. Então, o alarme do carro serve para quê? Quando tem uma situação que coloca o teu carro em risco, ele vai disparar. Então, quando você está diante de uma situação que te coloca em risco, essa ansiedade vai ser acionada para que o teu corpo fique preparado para lidar com aquela situação. Por exemplo, você está andando à noite sozinha, é natural, é esperado, é saudável que você sinta ansiedade, sinta medo, porque o teu corpo vai se preparar até fisicamente, fisiologicamente, para o caso de você ter que correr ou enfrentar algum perigo, tá? Porque se você vai distraída ali, tranquila, relaxada, se surgir um perigo, não vai dar tempo de você reagir. Então, nos quadros de ansiedade, nos transtornos de ansiedade, é como se esse sistema de alarme estivesse com defeito e ele ficasse disparando toda hora sem ter nenhum perigo real. Então, teu carro tá lá, não tá acontecendo nada, nem um insetinho passou perto dele e ele dispara. Entende? Então, num transtorno de ansiedade é isso que acontece. Esse sistema de alerta fica disparando sem ter nada concreto, nem nada assim que realmente coloque tua vida em risco. Só que, então esse sistema de alerta, de alarme que tá ali disfuncional, que tá com problemas, tem a ver com o quê? Com os seus pensamentos, com crenças talvez que você construiu ao longo da sua vida. Por quê? Porque você viveu situações difíceis ao longo da tua vida, tá? Pode ser também devido a uma questão genética, fatores fisiológicos mesmo ali e biológicos, e tudo isso misturado, e também fatores de personalidade, que é um ponto também que ajuda ali na formação de um transtorno de ansiedade. Então, isso tudo junto, e esses fatores de vida, né, história de vida, sua personalidade, fatores fisiológicos, genética, situações que você está vivendo agora, no momento presente, situações estressantes que você está passando, tudo isso junto vai fazer com que esse sistema de alarme que você tem da ansiedade, ele fique desregulado. E aí você fica tendo ataques de pânico, crises de ansiedade com muita frequência. Aquelas crises de ansiedade que aparentemente vêm do nada, eles não vêm do nada. Tá? Eles têm a ver com alguma situação que você está vivendo e com algum pensamento, alguma crença que você tem a respeito de você mesma, dos outros, do mundo, do futuro, eles acionam essas crises de ansiedade, esses ataques de pânico. Então, quando você compreende o que é a ansiedade, qual é a função da ansiedade, como que a tua ansiedade foi desencadeada, os fatores que estão mantendo e desencadeando a tua ansiedade, quando você entende tudo isso, você começa a, assim, ver a ansiedade de uma forma mais tranquila, mais leve, e, claro, vai aprender também técnicas para lidar com isso, tá? Mas isso é ponto para um outro vídeo. Quando você compreende a ansiedade, você começa a fazer também pequenos enfrentamentos, você começa a enfrentar as situações que geram medo, porque você entende que a ansiedade não está ali para te paralisar, ela está ali te comunicando alguma coisa, para ter cuidado, para se preparar melhor para uma situação. E aí você vai, à medida que você vai enfrentando a ansiedade, enfrentando as situações que te causam medo, a ansiedade vai perdendo a força, porque você se habitua àquelas situações, tá? Então, esses são os 3 princípios para você superar a ansiedade, para ter uma vida mais leve. Aqui no canal tem vários vídeos sobre ansiedade, e se você ainda não baixou o meu e-book, tem um vídeo também onde eu falo do e-book, e o link, vou deixar aqui na descrição o link para você também baixar o e-book, onde eu ensino um passo a passo de como você pode superar a ansiedade.